O Senado aprovou este mês o projeto de emenda à Constituição que cria o Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. Hoje, todos os recursos são encaminhados para Brasília, o que demora uma média de 10 anos para ser julgado. E a nossa equipe conversou com o conselheiro federal da OAB em Minas Gerais, João Henrique Café, que falou da importância da aprovação desse projeto. Nós temos convivido com demoras ordinárias, de 8 anos, de 10 anos. Isso não é um caso isolado. Isso é a regra geral. Os recursos demoram esse período todo para serem julgados. E isso impacta diretamente no cidadão que tem uma discussão de uma diferença de fundo de garantia, de um investimento na caderneta de poupança, as empresas que discutem os seus tributos, os aposentados federais, ou seja, são inúmeras situações de pessoas que ficam com a vida parada esperando uma solução judicial. Isso é um retrocesso, isso é um absurdo, isso é negar o direito ao cidadão. O projeto será encaminhado para a Câmara dos Deputados, mas ainda é preciso que ele entre na pauta das discussões. Motoristas infratores que planejam pedir a conversão de multa para advertência e se livrar de ter que pagar podem mudar os planos. Antes mesmo da resolução entrar em vigor em 2013, o Detran de Minas Gerais informou que vai reprovar todas as solicitações, já que considera a medida uma regressão. Segundo o departamento, os pedidos dispararam após o Conselho Nacional de Trânsito regulamentar a norma em junho. Desde então, foram enviados de Minas cerca de 2.000 pedidos e nenhum deles foi deferido. De acordo com a resolução, se o motorista tiver cometido uma infração leve ou média e não for reincidente nessa mesma autuação nos últimos 12 meses, ele pode pedir para que a multa seja transformada em advertência. Com isso, o condutor não precisa pagar e também não recebe os pontos na carteira de habilitação. E agora o alerta vai para os motociclistas. 7 em cada 10 indenizações do DPVAT são por acidentes com moto. Segundo dados da seguradora que opera o seguro DPVAT, somente no primeiro semestre do ano, a indenização por causa de acidentes com motociclistas representou 69% do total pago. Um dos motivos seria o aumento da frota. O Departamento Nacional de Trânsito estima que o número de motos saltou de 5 milhões para 16 milhões na última década, o que representa 27% da frota do país. No próximo dia 24, será eleito o novo presidente da OAB Minas Gerais. 2 candidatos disputam a eleição. Luiz Cláudio Chaves, da chapa Advogado Valorizado, é o atual presidente e exerce a profissão há 25 anos. O que nós defendemos é a prerrogativa do advogado como um direito de cidadania, ou seja, advogado valorizado, cidadão respeitado. É o nosso lema. E para isso, nós vamos ampliar o Disque Prerrogativa, a cartilha de prerrogativa, distribuir para todos os advogados e mais do que isso, fazer o projeto Prerrogativa na Veia, que é a continuação da delegacia de prerrogativa que nós criamos na nossa gestão. Para ele, a principal dificuldade enfrentada pelo profissional hoje é a demora do judiciário. Essa culpa sempre é passada para o advogado, como se o advogado não fosse competente. Um processo que demora anos para solucionar, realmente alguma coisa está errada. Como diria Rui Barbosa, justiça que tarda não é justa. Na chapa adversária OAB atuante, quem concorre é o advogado Luiz Fernando Valadão, com 20 anos de atuação em diversas áreas do direito. A nossa chapa propõe trabalhar em 2 linhas básicas. Uma, trazer um olhar mais corporativista à OAB e o outro, resgatar o espírito democrático da entidade. Para ele, um dos principais desafios é melhorar a qualidade do atendimento nos ambientes forenses. Que o advogado aqui da capital, por exemplo, não pode peticionar com segurança para um processo que corre na comarca de Montes Claros. Em tempos de processo virtual, essa decisão da OAB, que trouxe prejuízo aos advogados, é inaceitável. Nós vamos trabalhar exatamente a partir de nossas experiências, de nossas dificuldades, para criar uma nova realidade para o advogado mineiro. Morreu nesta manhã o ex-jogador Alex Alves. Ele tinha 37 anos. Ele sofria de leucemia e estava internado em um hospital em Jaú, no interior de São Paulo. Alex Alves foi atacante do Cruzeiro e do Atlético e passou também por Palmeiras, Portuguesa e Hertha Berlim, na Alemanha. O baiano era conhecido pela vaidade, pelo gosto pela moda.
Reservado, Alex Alves quase não falava sobre a doença, que se manifestou em 2005. A carreira só foi encerrada em 2010, sem que ele revelasse o motivo. Força, arranque, velocidade e as famosas comemorações com golpes de capoeira marcaram seu estilo de jogar. A personalidade de Alex provocou polêmicas dentro e fora de campo. O atacante estava com sérios problemas financeiros e precisou da ajuda de amigos para se tratar. No mês passado, ele passou por um transplante de medula que, segundo os médicos, foi bem sucedido. Nessa manhã, Alex não resistiu e morreu no hospital de Jaú, onde estava internado. O corpo de Alex Alves será enterrado amanhã à tarde em Salvador. O novo Mineirão é a nova casa do Cruzeiro. Hoje o time assinou contrato com o consórcio Minas Arena, que administra o estádio. O palco para a assinatura do primeiro contrato com o Clube Mineiro foi o próprio Mineirão. Mesmo com as obras a todo vapor, a parceria entre o Cruzeiro e a Minas Arena, o consórcio que administra o estádio, já é real. O contrato tem duração de 25 anos e já vinha sendo acertado há alguns meses entre as partes. E o Cruzeiro terá uma participação em estacionamentos, bares e contará com espaço para um memorial do clube, com lojas e bar temático do time celeste. Nós teremos aqui, para o futuro, aquilo que sempre foi um sonho nosso, que nós ainda não tínhamos ainda um espaço adequado para fazer, para montarmos, que é o nosso memorial. Durante todo o período em que a Minas Arena for responsável pela administração do estádio, o Cruzeiro não jogará mais no Independência, a não ser na condição de visitante. Lembrando que o que foi oferecido ao Clube Celeste também pode ser assinado por outros times de Minas. O Mineirão é do futebol mineiro, o Mineirão é de Minas. Então a ideia é que o Mineirão também, contratos como esse que nós firmamos com o Cruzeiro, tenhamos também condições de firmar com os outros clubes aqui da capital, o Atlético, o América. Com 93% das obras concluídas, o estádio deverá ser entregue em 21 de dezembro num jogo inaugural no novo Mineirão, que deve ser marcado entre a seleção mineira e um adversário a ser definido. Além da questão do gramado, temos que também pensar na questão do calendário, tanto dos 3 clubes, em se tratando de seleção mineira, Atlético, Cruzeiro e América, e também o calendário do adversário. Então, por isso, a gente não pode ainda fixar 100% essa data do dia 27, por causa do gramado e por causa do calendário. E as especulações no Cruzeiro estão esquentando o clima. O zagueiro Diego Lugano, do Paris Saint-Germain, da França, e o atacante Thiago Ribeiro, do Cagliari, da Itália, teriam sido procurados pelo time celeste. Mas, segundo o clube, ainda não há negociação, apenas uma sondagem. Um outro nome que foi falado nessa semana foi do atacante Ananias, da Portuguesa. O agente do atleta afirmou que a Raposa teria sondado o jogador há mais ou menos um mês. Ananias tem proposta do Japão e da Coreia do Sul. Empresários têm até 28 de dezembro para fazer o agendamento da opção pelo Simples Nacional para o exercício de 2013. Os interessados podem solicitar a adesão no portal do Regime Simplificado na internet, no site da Receita Federal. Por meio do agendamento, o contribuinte manifesta seu interesse para o ano que vem e antecipa a verificação de pendências com tempo para regularizá-las. O cancelamento da opção pelo Simples Nacional também está disponível até 28 de dezembro. O Jornal Band Minas termina aqui e nós continuamos na internet com mais notícias. Acesse nossa página no Facebook e no Twitter. Outras notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Nós voltamos amanhã. Boa noite e aproveite o feriado.